Olá, bom dia. Vamos lá para mais uma fase do nosso projeto da venda da Dona Regina, certo? E aí, vamos começar revisando a respeito do relacionamento entre as entidades. E aí, a gente tem na classe, temos três classes, né? Produto, cliente e categoria. A classe categoria tem apenas código e nome. A classe cliente tem os seus atributos aqui relativos a cliente, código, nome, apelido, telefone e tal. E temos em produto o relacionamento, o primeiro relacionamento que a gente vai tratar nesse projeto, que é a relação entre produto e categoria. Então, como é que surge esse relacionamento? Surge exatamente pela questão de produto vai ter um atributo que é categoria, e esse atributo ele é do tipo que não é simples, que não é um integer, um string, um date. É um tipo complexo, é uma classe, e essa classe é uma entidade. Então, temos então um atributo que seja também uma entidade. Então, isso provoca a utilização de anotações de relacionamento. Onde, como é que a gente vai identificar qual tipo de relacionamento será usado aqui? Temos quatro tipos de anotações, então vocês já estão vendo aqui qual é que vai ser usada, né? Mas one-to-one, one-to-many, many-to-many e many-to-one. Deixa eu só colocar aqui como comentário para a gente discutir o one-to-one, one-to-many, many-to-one e many-to-many. Então, como a gente tem visto, qual é a dica, né, básica? Bem, essas anotações elas são formadas da seguinte forma. A primeira parte da anotação ela diz respeito à classe e a segunda parte ao atributo. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui eu tenho a classe produto, o atributo é categoria. Então, a classe produto ela estaria associada à primeira parte e o atributo categoria à segunda parte. Então, se eu colocasse nesse atributo aqui que fosse o one-to-one, eu estaria dizendo que eu vou ter um produto para uma categoria e uma categoria terá apenas um produto, ok? O que não faz muito sentido, senão a gente vai estar tendo que, a cada produto que eu cadastrar numa categoria, aquela categoria já estaria suficiente, ou seja, eu não poderia colocar mais outros produtos para essa categoria. Então, o que eu tenho aqui seria um many-to-one, que seria many produtos para uma categoria. Então, eu posso ter vários produtos para uma categoria. Uma categoria alimentos, eu posso ter um produto feijão, um produto biscoito, um produto arroz, um produto macarrão e assim por diante, certo? E aí uma outra dica importante é, se eu tenho aqui essa segunda parte, né, da minha anotação, ela diz respeito ao atributo, então, onde ele termina com to-one, vai ser usado para atributos simples, e o que termina com to-many vai ser usado para atributos múltiplos, ou seja, arrays, list, collection, certo? Então, isso aqui é importantíssimo vocês aprenderem porque vai fazer toda a diferença, né? Ter um modelo correto de acordo com as anotações que vocês produzirem. Ok? Então vamos seguir. Considerando que a gente já colocou aqui a anotação correta, temos também a seguinte questão. Provavelmente, se isso aqui é um many-to-one, né, ou se é uma relação entre entidades, no meu formulário vai aparecer aqui uma caixa de texto para o nome, vai aparecer, no caso para a categoria, eu não vou informar através de uma caixa de texto, vai ter uma lista que é pré-definida, um select, né, um checkbox ou um radio button, mas vai ter um conjunto de opções já pré-definidas para escolher uma delas, que essa seria a ideia. Então, a maioria das anotações dos atributos que serão usados, o many-to-one ele vai ganhar em disparada, porque vai ser sempre a forma mais comum de se mapear, ok? E aí, o que é que isso vai impactar na hora de elaborar o meu controller e o meu form? Vamos ver isso. O produto controller,
eu vou ter aqui que me organizar em relação à exibição do form, que é o serviço exibir form produto. Então, se a gente for olhar esse serviço, tá? Que é exatamente quando eu chamo aqui para cadastrar um novo produto, eu tenho uma caixa de texto do nome, mas eu tenho aqui o elemento categoria com o select, com as categorias que foram cadastradas. Então, se eu chegar em categoria, cadastrar uma nova categoria aqui, tipo eletrônicos. Tá aqui a nova categoria. Então, quando eu for cadastrar produto, deve aparecer aqui a minha nova categoria cadastrada, que é uma opção dinâmica, né? Está associado aí com a entidade categoria. Então, como é que surge esse select com as opções carregadas do banco? É esse o objetivo que a gente vai precisar saber, né, implementar. Então, ao solicitar o carregamento do form de produto, que é através desse serviço, eu vou passar como parâmetro que já tinha, né, o objeto produto, que diz respeito a aquele form, ele está com todos aqueles campos, todos aqueles inputs, eles vão estar sendo enviados para esse objeto produto. E aí o que eu preciso é enviar para esse form a lista de categorias. Eu preciso mandar os objetos para popular aquele select. Então, como é que eu faço isso? Eu defino um atributo aqui, né, do model, que é exatamente o canal de comunicação, né, entre a minha view e o meu controller. E com esse canal de comunicação eu adiciono atributos. Então, eu coloco atributos, eu coloco um objeto nesse canal para ser utilizado lá na view, lá no HTML. E aí eu boto um nome para esse objeto, estou chamando ele aqui, estou nomeando ele de lista categorias, e eu estou enviando para essa string com esse nome aqui o objeto seguinte, categoria DAO, que é o objeto, né, o DAO, que é o elemento responsável por fazer acesso ao banco, find all, busque todos que estão cadastrados lá em categoria DAO. E o que eu quero acrescentar aqui é só que traga na ordem que eu estou especificando aqui. Eu quero que traga ordenado pelo nome, para ficar bonitinho ordenado lá pelo nome. Então, essa lista de categorias, né, um list, né, de categorias que vai ser retornado aqui pelo find all. Se você ver aqui apontando o mouse, colocando o mouse sobre o find all, ele vai mostrar aqui que o retorno que ele vai dar é uma lista de categorias, um list categoria. Então, esse objeto list categoria vai ser enviado para a view com este nome aqui, lista categorias. Então, lá no meu HTML do produto form, então, pasta produto, arquivo produto form, eu vou poder utilizar essa variável list form. Em que momento? No select. Então, aqui está o meu select criado, ID categoria, field categoria, onde essa categoria, assim como os outros inputs, é o nome do meu atributo lá na classe produto. E aí o que vai gerar de diferente é que as opções desse select não serão fixas. Tipo, eu não vou criar aqui opção A, alimentos, opção 2, bebidas, opção 3, higiene. Isso aí não estará fixo aqui no código. O que eu vou querer é gerar essas opções. Então, eu vou fazer um for each, lembra, th2.each, onde o elemento que vai ser percorrido vai ser aquela lista de categorias, aquela variável lista categorias, usando a variável aqui local cat, a lista, então é um for each, onde o texto do option vai ser cat.nome. Então, de onde é que vem esse nome? Classe básica, categoria, temos aqui atributo nome e atributo código, certo? E aí, além do nome como texto, eu vou querer colocar como valor, como value, o código da categoria. Como a maioria, acho que vocês devem lembrar que os options, eles têm um valor associado a cada um dos options, que é exatamente o valor que vai ser submetido, que vai ser enviado no momento em que o formulário seja submetido. Então, esse código vai ser usado,
né, para submeter, e aí a geração das opções, dos options já estão ok. Se a gente quiser checar, se eu olhar o código-fonte aqui dessa página, nós veremos as opções. Cadê elas aqui? Aqui, options. Alimentos, bebida, eletrônicos, limpeza, e aqui nos values, os códigos, né, de cada uma dessas categorias. Então, basicamente, isso aqui resolve a listagem das categorias, como uma listagem de qualquer outro elemento, certo? E aí vamos para uma segunda parte desse vídeo, que é a questão da validação. Precisamos validar esses dados. Então, vou colocar um exemplo bem simples de validação para depois a gente tratar de outros casos. No produto, eu quero que o nome seja obrigatório. Então, temos algumas anotações para validação. Então, vou botar o not blank e vou dizer, nome deve ser preenchido. E aí, como é que é utilizado isso aqui? Essa anotação, ela está me dizendo que eu quero que esse atributo nome ele não seja branco, e aí essa opção not blank inclui a questão do trim, para tirar os espaços em branco das extremidades. Então, se o usuário preencher apenas espaço em branco, quando ele realizar o trim, vai ficar vazio, e aí vai barrar a submissão desse objeto produto. Então, a mensagem nome deve ser preenchida é exatamente a mensagem que eu quero que seja exibida ao usuário lá na view. Okay? Então, de classe básica, na minha anotação, por enquanto vou colocar só essa para a gente fazer um teste lá. Então, como é que isso vai ser? Essa é a primeira alteração. Mexer na classe básica, mexer na entidade, definindo as validações que você quer. A segunda é lá no controller. Então, no salvar, eu preciso definir que o produto que vai chegar aqui no salvar, eu quero exigir que ele seja um produto válido. Então, existe a anotação @valid, que eu vou definir aqui para o parâmetro do produto, certo? E aí a segunda coisa que eu preciso alterar aqui é um parâmetro chamado bindingResult. Que aí o que eu quero com isso é o seguinte: ok, aqui vai vir um produto válido, mas os problemas, as validações, né, os erros que ocorreram, eles vão ser informados como? Então é exatamente nesse bindResult. Então com esse bindResult eu vou fazer o seguinte: se esse result.has erro, significa que chegou algum erro. Ok? Então eu estou testando. Tem algum erro nesse result, ou seja, falhou alguma validação que eu especifiquei para o produto, para a classe produto. Então nesse momento eu não posso deixar prosseguir, porque prosseguir seria, no fim das contas, aqui salvar o produto no banco. Então daqui é o momento de barrar, eu vou precisar retornar. Vou precisar daqui retornar para quem? Para o form, que quero exibir novamente o form de entrada de cadastro desse produto, para mostrar agora o form com a mensagem de erro que foi especificada lá naquela anotação do not blank. Então, o form que vai ser exibido é esse que já foi tratado aqui no exibir form produto. Então, o que a gente vai fazer é, vou chamar esse método. Então, o meu retorno é chamar o método que já está especificado, porque eu não preciso reescrever isso aqui. Eu quero chamar tudo que tem aqui. Então, para chamar tudo que tem aí, eu vou precisar passar o produto e passar o model. Produto eu tenho, que é esse parâmetro aqui, só não tenho o model, que eu vou passar, que eu posso simplesmente acrescentar aqui. Ok? Então, com isso aqui, quando der algum erro de validação, ele vai cair aqui no teste, no result has errors, e aí, tendo erro, ele volta para o exibir form, para carregar o form de novo, agora porque ficou travado no erro da validação. Então, o que falta, a próxima etapa, a terceira alteração é colocar lá em produto form, né, que ele vai voltar para cá. Então, agora eu preciso dizer que quais mensagens de erro apareceram. Então, vou criar uma divzinha aqui embaixo para colocar os erros tudo junto. Então, thif
fields.has errors. E aí eu vou colocar aqui um detalhe que é o asterisco. Então, essa função aqui, faltou fechar a chave, essa função aqui, has errors, desse parâmetro, dessa variável fields, é exatamente do TimeLeaf, né, para armazenar os campos todos que tem aí nesse form. Então, assim, o que eu estou verificando aqui é se tem algum erro, e aí esse asterisco é um erro qualquer, para qualquer campo. Eu poderia botar aqui algum name de algum input que eu tenha nesse form para fazer uma verificação individual. Ah, teve erro para o nome, teve erro para a idade, teve erro para o preço, teve erro para aquilo. Então, se eu quisesse fazer mensagens individuais para cada um dos campos, eu colocaria o nome do input do field aí nesse asterisco. Como o meu interesse é, deu algum erro, quero que mostre aqui. Então a ideia vai ser essa, tá? Vou criar uma UL aqui só para a gente testar. E as minhas mensagens de erro serão vão ser colocadas aqui na LI. Então th:/each. Porque isso aqui pode ter retornado vários erros, né? Eu vou ter que percorrer com for each esses erros, certo? Então, erro, a variável que é fields.errors, asterisco também pelo mesmo motivo do anterior, onde o th_text, que é o texto do LI, vai ser variável erro. Basicamente, se eu não errei nada de digitação aqui, deve funcionar. Vamos testar. Está aqui o cadastrar produto. Então, vamos lá investigar o que é que aconteceu. Vamos lá, ele está dizendo aqui que, bem, ele barrou, né, deu not blank, porque eu não preenchi o nome, até a mensagem está aqui, o nome deve ser preenchido, ok? Mas ele não deveria ter caído nessa tela, né, ele deveria mostrar a mensagem lá bonitinha. O que é que aconteceu? Vamos analisar. Vamos analisar o controller.